Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para o último vídeo dessa sequência que nós fizemos para discutir, estudar um pouco os princípios que regem a execução. Hoje nós vamos falar sobre os negócios jurídicos processuais no âmbito da execução. Na verdade, você pode estender isso por uma ideia mais ampla da autonomia privada dentro do processo de execução, e isso é muito importante, porque é uma tônica do novo CPC esse reconhecimento da autorregulação pelas partes do processo. Nós sabemos disso não só pelo artigo 190, que nós vamos tratar dele, mas também por conta da ideia geral que é colocada no Código, desde a valorização das vias autocompositivas, os negócios processuais, como também diversos institutos que vêm permitindo uma participação mais ativa da parte nas decisões que conduzem o processo. Acabou não passando no legislativo, durante a elaboração do CPC, a ideia do princípio da adequação processual ou da adequação judicial do processo, mas nós sabemos que o processo ele sofre 3 níveis de adequação. Ele é adequado na lei, é adequado pelo juiz, por ferramentas que o próprio Código coloca, como por exemplo pelas atipicidades, a tipicidade dos meios executórios é um exemplo que nós já mencionamos, e pelos negócios processuais. E os negócios processuais, embora seja um princípio, né, o autorregramento da vontade, seja um princípio geral do processo, ele se manifesta de forma muito intensa no Código de Processo, e por isso no processo de execução, e por isso eu gostaria de tratar aqui também, trazendo esses 2 princípios que são gerais, mas que compõem essa lógica axiológica do processo. Falamos da solução processual dos conflitos e agora tratando do autorregramento da vontade. Mas vamos lá. Por que isso é tão intenso no CPC, na parte de execução? Primeiro, por conta do artigo 775, entender a disponibilidade da execução pelo exequente no contexto dos negócios processuais é fundamental para saber a dimensão desse princípio. Então, primeiro, eu queria lembrar com vocês o artigo 775, que a gente já estudou aqui, inclusive, que fala que o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas. Bem, meus amigos, como vocês percebem, a execução ela não está fora do âmbito de decisão do exequente. Se ele pode abrir mão de toda a execução, é lógico que ele pode definir alguns aspectos desse processo. Ele não recebe um pacote fechado. Eu quero executar, então você vai ter que executar assim. Não, eu posso fazer ajustes, customizações nesse processo. E além disso, eu tenho a possibilidade, eu quero que vocês lembrem disso, porque a gente vai voltar disso lá no final, eu tenho a possibilidade de desistir de medidas executórias específicas. Segura esse ponto porque ele traz uma problemática lá para frente. Antes de entender a possibilidade de negociação processual dentro da execução e a intensidade disso nesse tipo de processo, pressupõe a gente focar primeiro nos negócios típicos. Os negócios atípicos ganharam tanta atenção, né? Foram tantas luzes jogadas sobre essa matéria, que às vezes a gente esquece que o Código tem uma série de negócios processuais típicos, e isso em si já traz ali uma margem de adequação procedimental por decisão das partes muito intensa. E eu queria começar a mostrar isso para vocês. Vou destacar aqui alguns princípios, algumas normas, né, que regulam essas negociações previstas, estabelecidas no Código, portanto, fora de qualquer discussão, e que são muito importantes para que a gente possa deixar o nosso processo mais à cara do nosso conflito, mais à cara dos nossos sujeitos processuais. Então isso é bem importante, eu queria ver com calma aqui com vocês, trazendo um a um, poupá-los um pouco da minha imagem e trazer aqui algumas normas do Código. Olha só, já na definição das competências no processo de execução, você vê a referência ao respeito à eleição de foro que está aí colocado para vocês. Quando a gente vai para o objeto da penhora, lá nas impenhorabilidades, que nós vamos voltar a tratar, nós temos a eleição de bens impenhoráveis por ato voluntário, a famosa cláusula de impenhorabilidade. Na documentação, registro e depósito, né, trazendo aqui a ideia do depositário,
o bem pode ficar sob a responsabilidade do executado se o exequente anuir. Então, na verdade, nós temos aqui uma concordância entre as partes. Da mesma forma, a modificação da penhora. Ele pode ser designado em um bem, a penhora pode incidir sobre um bem que foi definido no contrato. Eu tenho lá na penhora de empresas, penhora de empresas de modo geral, né, estabelecimentos, semoventes, aeronaves, embarcações e tal, eu tenho a escolha do depositário por negociação. A mesma situação, né, a nomeação do depositário administrador no caso de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Eu tenho a avaliação de bens penhoráveis que pode ser apresentada por uma parte e aceita por outra. Então é uma espécie de concordância, de negócio. Na suspensão do processo, algo muito comum, inclusive, nós temos aí a previsão da suspensão por convenção das partes, né? E você tem isso no 921, que faz uma remissão ao 313, que traz isso de forma expressa, e um detalhamento no 922. Bem, pessoal, superada essa parte dos negócios típicos, que, como eu falei, não pode ser desprezada, é muito importante, a gente sabe que tem um âmbito muito maior do que o que está expressamente disciplinado no Código de negócios, que são os negócios atípicos. E para isso o Código previu, no artigo 190 do CPC, essa autorização geral de negociação. E aí você pode perguntar, sim, mas o que é que eu posso negociar e o que é que eu não posso negociar do procedimento, do processo dentro da execução? Isso eu queria conversar com muita calma com vocês, porque pode gerar insegurança jurídica, certo? Isso eu vejo com muito cuidado essa análise de validade dos negócios pelos magistrados. Por quê? Eu acho e concordo com boa parte da doutrina que defende isso, que em regra os negócios jurídicos devem ser aceitos. Os negócios jurídicos processuais devem ser aceitos. Aqui nós temos quase que um indúbio pró de validade do negócio processual. Isso porque, pessoal, ninguém sabe em que condição isso foi celebrado. Eu sei que quando você vê em contrato de adesão, cláusula abusiva, isso tem que ter um nível de controle. Mas imaginem só, vamos fazer aqui um determinado simulação de um negócio jurídico. Eu sento aqui com um cara, eu estou fazendo um contrato, e eu digo, olha, meu amigo, é o seguinte, eu sei que é uma dívida grande e tal, mas eu quero negociar com você para não ter nenhuma dúvida e já quero pré-estabelecer que eu posso penhorar seu salário. Percebo que você tem bens, mas é um imóvel que você utiliza para moradia, é um veículo que você utiliza no trabalho, então eu vou ter dificuldade de penhorar esses bens. Eu quero prever contratualmente que eu posso penhorar seu salário. Imagina essa situação, a gente vai discutir. O devedor dessa obrigação pode ser, tudo bem, eu faço assim, mas como você vai ter uma segurança maior na efetivação desse crédito, eu quero que você diminua o valor da obrigação. Então, o que eu ia cobrar 100, eu vou cobrar só 80 porque eu vou ter uma segurança maior. Se lá na frente o juiz vem e diz, olha, essa cláusula que prevê, que autoriza a penhora de salário, ela é ilegal. Você não vai ter esse reequilíbrio do valor. Porque o cara diz, não, então eu quero cobrar 100, porque eu só cobrei 80 porque eu tinha essa garantia. Então você pode ter um desequilíbrio. Nós temos que ter essa ideia de que o negócio ele interfere em outros aspectos do contrato de geral. O negócio sobre o processo vai interferir sobre isso. Por isso que eu não posso banalizar essa declaração de invalidade, de ilegalidade dos negócios processuais. Eu tenho uma interpretação bem aberta de realmente aceitar esses negócios. Mas vamos dar aqui uma olhada no artigo 190, antes de a gente discutir algumas questões que podem ser objeto de negócio atípico no âmbito da execução. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único vai falar do controle de legalidade, da declaração de nulidade, como nós já falamos aí, em especial no contrato de adesão. Mas vamos lá, vamos pensar um pouco sobre o que é que pode ser objeto desse negócio. Bem, eu queria organizar em 4 tipos de objetos de negócio.
negócios sobre títulos executivos, o pacto de não exequendo, os negócios sobre impenhorabilidades e os negócios sobre meios executórios. Vamos entender aqui um pouco melhor. Sobre títulos executivos, nós temos uma questão que costuma gerar polêmica, porque lá no artigo 783, ele diz que a execução vai se fundar sempre em título executivo. E aí traz a ideia da tipicidade dos títulos executivos, ou, como alguns preferem, da taxatividade legal dos títulos. Então o título tem que estar previsto na lei, senão ele não é título. O problema é que a partir do momento que a lei me autoriza a negociar e criar situações a partir do negócio jurídico, eu poderia negociar para estipular ou alterar um título executivo. Beleza. Então poderia, por exemplo, a lei diz que é título executivo contrato particular assinado por duas testemunhas, assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Será que eu posso substituir as duas testemunhas por uma cláusula que atribui força executiva a esse contrato? Eu acho que sim. No entanto, ainda que eu concorde com essa possibilidade, eu vejo um problema prático. É tão simples se conseguir duas testemunhas, né? O rol de títulos executivos extrajudiciais traz situações de tão fácil execução que você não precisaria criar riscos adicionais fundando sua execução em títulos com discussão, com debate sobre isso. Duas testemunhas rapidinho você consegue, mas você pode ter um contrato de alto sigilo, que você não quer que ninguém mais, além dos contratantes, saiba, envolve ali questões que não podem ser divulgadas, e isso pode ser um fundamento para a cláusula executiva. Você pode fazer o contrário, não é outro nível de discussão. Eu posso negociar que determinado contrato, embora em tese atendesse o requisito de título executivo, eu quero uma segurança maior, então eu só quero executar depois disso ser validado no judiciário. Então eu excluo a executividade desse documento, que seria título extrajudicial, obrigando a propositura de uma ação judicial. Eu posso condicionar, eu tenho um título que em si só já seria um título executivo, mas eu posso condicionar a que aquilo só possa fundamentar uma execução se vier acompanhado de outros documentos que robusteceriam aquela conclusão, não é? Um termo de entrega de bem, alguma coisa do tipo. Você vê que há uma margem, né? O que alguns chamam de cláusula de executividade, cláusula de não executividade ou cláusula de executividade condicionada. Eu acho que há um campo aí para se trabalhar. O pacto de não exequendo é um outro grupo de medidas que pode ser bem interessante de a gente debater. Quando você imagina um negócio jurídico para dizer que você não pode me processar, parece logo que é ilegal, porque viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E de fato, se isso for colocado de maneira ampla e restrita, vai violar esse princípio maior, não é, que nós temos do processo civil. Mas, pessoal, quando eu imagino situações concretas, por exemplo, nós temos aqui uma margem de negociação extrajudicial e essa negociação vai durar 6 meses. Durante esses 6 meses, ninguém pode entrar com ação contra a outra parte. Eu não vejo uma ilegalidade se a questão ela é bem definida no objeto e no tempo. Isso acho que cabe. Eu tenho formas de execução que são excepcionais, como por exemplo o cumprimento provisório de sentença. Eu acho que eu poderia ter no negócio processual uma proibição de cumprimento provisório, dizer, olha, só pode executar quando tiver o trânsito em julgado. Não vejo uma violação ao devido processo legal, à inafastabilidade da jurisdição nesse tipo de negociação. Então também há uma margem para a gente pelo menos discutir aqui. Talvez dos pontos que eu elegi para a gente debater, a parte das impenhorabilidades seja mais rica e, na minha impressão, a que mais comporta negócios. Porque, pessoal, eu tenho um entendimento, com boa parte da doutrina, felizmente, de que as impenhorabilidades são direitos disponíveis. Estão ali para proteger o exequente. Então, se o exequente não quiser essa proteção, o direito é disponível, ele pode abrir mão disso. No Código passado, né, diziam que os bens lá eram absolutamente impenhoráveis. 833 hoje não tem mais essa referência, exatamente por essa possibilidade de penhora.
A gente sabe que pode, num contrato, estabelecer um bem em garantia, que é uma forma de você pré-estabelecer que aquele bem é o que vai ser atingido, é o pacto de penhorabilidade. Lá no 833, inciso 1, a gente já viu hoje aqui a possibilidade de eu declarar por contrato um bem como impenhorável. Então eu tenho uma margem para negociação aí. Eu acho que as impenhorabilidades podem ser objeto de negócio. Então você pode, por negócio, por exemplo, flexibilizar a impenhorabilidade do bem de família, a impenhorabilidade do salário, a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança. Tudo isso tem que estar na margem de liberdade. E isso pode ser o que falta para a parte conseguir fechar um contrato. E ela está querendo fechar o contrato mais do que ter a proteção. Pode ser o ponto que faltava para aquela pessoa, dentro de sua liberdade, conseguir tratar disso. Um último ponto, e também muito polêmico, é o das medidas executórias. As medidas executórias. Posso contratar em medida executória? Posso dizer que o juiz só pode fazer isso ou não pode fazer isso? Esse é um ponto polêmico, né? Para alguns, isso estaria aí no campo das prerrogativas do juiz e, portanto, fora da área de negociação. Cito aqui o próprio, um cara que eu admiro demais, fantástico, que é o Antônio do Passo Cabral. Tudo que ele escreve, eu leio, me proponho a ler, porque ele escreve muito bem e ele defende essa restrição. Mas eu acho que existem sim margem, até porque lá no começo a gente falou do 775, diz lá que a parte pode dispor não só da execução, mas de meios executórios. Então o código já indica que há ali uma margem para se trabalhar. Então posso, por exemplo, pactuar que, por exemplo, naquele determinado, o próprio pacto de impenhorabilidade é uma restrição à utilização do meio executório, mas eu posso, por exemplo, restringir contratualmente o teto de valor de astrentes, ou dizer que não será utilizado astrentes naquele tipo de processo. Na prática, o que o exequente vai estar fazendo é dispondo previamente, negocialmente, de um meio executório, que ele poderia, como o 775 coloca, dispor durante a tramitação do processo. Então você vê que há um campo muito rico. Eu gosto de relacionar essa riqueza, essa adaptabilidade do nosso processo, até mesmo a ideia de uma justiça multiportas. Isso depois a gente pode discutir mais a fundo essa ideia, mas se eu quero dizer que o executado tem a porta que lhe é melhor para satisfazer seu crédito, às vezes essa porta ela não é um novo procedimento, uma nova forma de solução de conflitos, mas é simplesmente um processo adaptado às suas realidades. Por isso que eu acho tão importante a matéria de negócios jurídicos processuais e quis trazer essa visão aqui para fechar o nosso estudo dos princípios do processo. Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês. Eu sei que foi uma maratona, eu estou aqui direto gravando, vou colocar aí um vídeo por dia para vocês, mas foi aqui uma pegada longa de gravação, de filmagem, e eu queria agradecer a quem assistiu todos os vídeos e pedir, nunca tinha pedido isso aqui no canal, mas pedir para quem gostou, quem acha que esse tipo de material vale a pena, se inscreve no canal, dá um joinha aí que a gente vai fazendo outros materiais, tá bom? Grande abraço, a gente se encontra em outros projetos, outros vídeos. Abraço, pessoal!